Bem, há um tempo atrás eu postei um vídeo contando a história de cada jogo de Fears to Fathom. E sim, dessa vez eu pronunciei da forma correta. E aquele foi um vídeo que, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas na história desse canal. E algo que eu achei bem legal foram os comentários daquele vídeo, onde tinham diversas pessoas elogiando toda a produção e também tinham diversas pessoas teorizando sobre cada jogo de Fears to Fathom. E lendo os comentários, eu vi várias teorias sobre os casos reais que supostamente o criador usou para fazer cada jogo da franquia. E dando uma pesquisada, eu encontrei na internet alguns casos que se assemelhavam com as histórias contadas durante os jogos. Porém, de todos os casos que eu li, todos eram bem interessantes. Porém, teve um que me chamou bastante atenção. O jogo era um Bark Lookout, é sem sombra de dúvidas o jogo favorito de muitos da saga de Fears to Fathom. O jogo era um Bark Lookout e conta a história de Jack, um guarda florestal que acaba se deparando com um culto secreto no meio da floresta durante o seu trabalho. E como muitos já sabem, Rowley, o criador de Fears to Fathom, criou cada jogo baseado em uma história que as pessoas o enviaram por e-mail. E sabendo disso, se subentende que a história de Iron Bark Lookout foi real, ou ao menos foi usada de inspiração para a criação do quarto jogo da franquia. Mas enfim, nesse vídeo eu quero fazer algo diferente. Ao invés de só narrar uma história, como de costume, eu quero fazer uma investigação detalhada, juntando um pouco de tudo que eu encontrei na internet, e compartilhar também a minha teoria do que de fato foi essa história. Mas enfim, chega de tanta enrolação e vamos para a verdadeira história de Iron Bark Lookout. Bem, acho que a melhor forma de começarmos a investigar a possível verdadeira história de Iron Bark Lookout é justamente pela raiz de todo o mal que envolve aquela história, o culto da floresta. Acho que todos concordamos que se não fosse pelo culto da floresta, não haveria a parte 4 de Fears to Fathom, ou ao menos, não seria a mesma história. Uma coisa que todos que jogaram Iron Bark Lookout notaram foi a semelhança entre o culto da floresta com uma seita muito famosa nos Estados Unidos, conhecida como Ku Klux Klan. A KKX, como muitos preferem chamar, surgiu no ano de 1865 e teve o seu auge no ano de 1920. A KKX era uma seita racista, onde eles defendiam e realizavam diversos ataques terroristas. Eles eram bem conhecidos pelos seus uniformes, que era um manto branco e também um capuz branco que eles usavam para esconder seus rostos. E é nítida a semelhança dessa seita com o culto que encontramos em Iron Bark Lookout, não só pela vestimenta, mas também porque eles realizavam diversos ataques a várias pessoas. E embora semelhanças, vale também ressaltar que ambas as seitas também têm suas diferenças, seja pela vestimenta, que embora tenham modelos semelhantes, a sua cor é diferente, embora isso também não descarte a possibilidade de o visual ter sido inspirado na KKX. E sem constar que a KKX, diferentemente do culto de Iron Bark Lookout, não atuava em apenas uma floresta, mas em diversos lugares. E a seita que encontramos no jogo atuava, até onde nós sabemos, apenas naquele parque florestal onde Jack trabalhava. E uma coisa que eu andei analisando foi a época em que o jogo se passa. O jogo Iron Bark Lookout se passa no ano de 2002, e a ascensão da KKX foi no ano de 1920. E embora ambas as seitas tenham semelhanças e peculiaridades, na internet a gente consegue encontrar diversos casos de seitas que existiram ao longo do tempo, mas nenhuma tão específica igual a seita mostrada no jogo Iron Bark Lookout. No início da narrativa de Iron Bark Lookout, nosso personagem acaba parando em uma lanchonete na cidade de Roseburg. E jogando esse nome no Google, nós encontramos que Roseburg é uma cidade localizada no estado de Oregon, no norte dos Estados Unidos. E considerando que após Jack sair de Roseburg ele vai para um parque florestal, olhando pelo mapa, existe um parque florestal próximo dali, conhecido como Parque Nacional do Monte Rainier. E assim como qualquer outro parque, o Parque do Monte Rainier é um lugar onde as pessoas costumam ir para passar o tempo e até mesmo acampar. Porém, ele possui uma peculiaridade. Algo meio comum que costumava acontecer nesse parque era o desaparecimento de pessoas, onde não foi apenas uma, duas ou três pessoas, mas há o relato de 20 casos de desaparecimentos envolvendo o parque do Monte Rainier. E um dos casos mais recentes aconteceu no ano de 2020, onde 3 homens desapareceram em menos de uma semana. O primeiro a desaparecer foi um homem chamado Vincent Dage, que desapareceu no parque do Monte Rainier no dia 19 de junho. E 2 dias depois, mais um homem também foi dado como desaparecido. E 5 dias depois, um homem conhecido como Matthew Bunker também foi dado como desaparecido enquanto esquiava no mesmo lugar. E bem, eu sei que é muito difícil olhar para esses 3 casos e não imaginar que eles tenham alguma ligação. E também é muito difícil não imaginar que os 3 sumiram pela mesma causa, ainda mais sendo 3 casos de desaparecimento sem explicação e todos em regiões próximas. O que nos faz de fato questionar se esses casos que aconteceram no Parque do Monte Rainier foram usados de inspiração para a história de Iron Bark Lookout. Isso sem constar que a mesma torre de incêndio onde Jack passa seus dias durante o jogo é também encontrada em um lugar dentro do Parque do Monte Rainier. Mas não somente isso, conforme eu fui pesquisando as supostas
semelhanças entre o parque do Monte Rainier com Ironbark Lookout, eu encontrei uma postagem onde mostrava a semelhança geográfica entre o mapa do jogo com o mapa da vida real, contendo alguns lugares parecidos e até alguns caminhos semelhantes. Mas algo que eu vi as pessoas falando muito em relação a todos esses casos é que, apesar de tudo ser muito estranho, não pode se descartar a ideia de que todos sumiram no meio de um parque florestal, e que muito provavelmente essas pessoas possam ter sido atacadas por algum animal selvagem, ou até mesmo elas possam ter se perdido e acabado se acidentando no meio da trilha. Em uma publicação no Reddit, uma pessoa relatou um suposto acontecimento bizarro que aconteceu com ela e com sua amiga enquanto elas passeavam pelo Parque Nacional do Monte Rainier. Aquela pessoa que fez o post conta que ela e a sua amiga sempre costumavam acampar e passear pelo Monte Rainier, até que elas chegaram em um dos pontos mais altos da montanha, onde tinha um hotel chamado Hotel Paradise. Até que um momento, elas decidem descer a montanha e ir para casa. E seguindo de carro, elas relatam que em um momento começaram a sentir uma sensação de déjà vu, uma sensação de como se elas já tivessem passado por aquele lugar várias e várias vezes. Só que de repente, naquela estrada, o carro da frente simplesmente freia do nada. E logo à frente, a narradora relata que viu uma pessoa encapuzada no meio da estrada, correndo em direção à floresta. E que rapidamente ela conseguiu pegar o seu celular e tirar uma foto que mostra exatamente a pessoa encapuzada correndo para a floresta. E de acordo com a narradora, tanto ela quanto sua amiga começaram a ter pesadelos constantemente após aquele caso. E que elas sempre tinham uma sensação de medo que ficava rodeando elas. E numa das imagens que ela deixou anexada no post, mostra um mapa com um percurso traçado de onde ela e sua amiga andaram naquele dia. E na imagem do mapa a gente consegue perceber que há uma leve semelhança entre os caminhos que elas traçaram com os locais onde alguns casos de desaparecimentos foram relatados. E o mais bizarro disso tudo é que todo o caminho traçado pelas meninas é bem próximo de onde fica a torre de incêndio, e também casa bastante com o mapa mostrado em Ironbark Lookout. E também naquele mesmo post do Reddit, algumas pessoas comentaram dizendo que já se depararam com coisas semelhantes no Monte Rainier, e também ressaltaram a questão das pessoas tomarem cuidado, caso vejam algumas pessoas encapuzadas andando por ali. Mas enfim, após a gente analisar tudo isso, qual é de fato a real história por trás de Ironbark Lookout? Bem, embora a gente não tenha nenhuma prova de que a história de Ironbark realmente é um paralelo aos casos do Monte Rainier, é bem notória a semelhança entre esses dois lados da moeda. Bem, eu pessoalmente creio que tanto o caso relatado no Reddit quanto os desaparecimentos no Monte Rainier têm uma certa ligação. Apesar do relato do Reddit apenas especificar sensações estranhas e um suposto homem encapuzado, o que me faz acreditar que essas coisas estejam ligadas é justamente o mapa traçando exatamente os lugares onde a maioria dos casos de desaparecimento foram relatados. Isso sem constar que onde o homem encapuzado foi visto é justamente próximo à torre de vigilância. E bem, na minha teoria, em Ironbark Lookout, Jack nada mais foi do que mais uma testemunha dos casos bizarros que aconteceram no Monte Rainier. E algo que eu achei bem curioso é que no final da narrativa em Ironbark, Jack relata que a polícia foi chamada para investigar o local. Porém, ninguém encontrou nada daquilo que Jack havia relatado. E curiosamente, nos casos de desaparecimento envolvendo o Monte Rainier, a maior parte das vítimas não foram encontradas. E aqueles que foram encontrados com a sua aparência irreconhecível. Já sobre o culto da floresta, não temos a certeza de se o criador realmente se baseou na KKX, mas pelas semelhanças que citamos nesse vídeo, há uma grande chance do culto da floresta de Ironbark ter sido uma referência a KKX. E embora vale a pena ressaltar que a gente não pode ter 100% de certeza sobre os acontecimentos de Ironbark Lookout na vida real, mas saber que toda essa história realmente aconteceu não deixa de ser algo bizarro. E sem constar que algo semelhante à história de Jack pode simplesmente acontecer com qualquer pessoa ao nosso redor, incluindo nós mesmos. E bem, eu acho que esse foi o vídeo, e aproveitando esse final de vídeo, acho que vale a pena ressaltar e deixar bem claro que todos os assuntos abordados aqui nesse vídeo são apenas teorias. Então se você discorda de algo, não precisa me xingar aí embaixo, e se quiser compartilhar sua teoria sobre a verdadeira história de Ironbark, fique à vontade. Mas enfim, eu quero aproveitar também esse final de vídeo para pedir desculpas a vocês pelo meu sumiço. Eu confesso que fiquei bem desanimado com o YouTube nesses últimos dias, que tem cortado bastante o meu alcance aqui no canal. Mas sendo bem sincero, eu gosto bastante de fazer vídeos e gosto bastante da comunidade que a gente tem criado por aqui. E por mais que eu tenha desanimado nesses últimos dias, eu vou continuar postando vídeos normalmente. Mas enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado de verdade se você me viu até aqui. E é isso. Um abraço e tchau.